Meus irmãos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos do nosso Pai, que as bênçãos de Deus possam nos alcançar a todos, em qualquer lugar que nos encontremos. Você está em busca de informação? Você está em busca de informação verdadeira? Muito embora nós estejamos aqui num canal em que nós revivemos a mensagem de Jesus Cristo sob a ótica espírita, vale também lembrar que todos nós estamos sujeitos às leis terrenas. Acima de tudo, à Constituição Federal. Quando se trata de informação, de notícias, de comunicação, vale ler, reler, procurar entender o que nos direciona alguns artigos da Constituição. Por exemplo, o artigo 220 e seguintes da Constituição Federal. Estes artigos garantem à pessoa, a nós, a família, os meios. A Constituição Federal nos disponibiliza meios de nos defendermos de programas ou programações, seja de rádio ou de televisão, atentatórios à finalidade educativa, à finalidade informativa. Vale destacar que na Constituição Federal pugna pelo respeito, o necessário respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Ora, meus irmãos, a mentira, a desinformação, tanto a mentira como a desinformação fere princípios constitucionais. E não precisaria dizer que a mentira também fere princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Ora, não se pode mentir, muito menos se pode divulgar aquilo que é inverídico, aquilo que é mentiroso. Não podemos contribuir, seja do nosso lado pessoal ou até mesmo profissional, com fake news, com desinformação, principalmente quando a fake news, quando a desinformação, ela macula a honra de terceiros, seja quem for. Nós aprendemos, como cristãos, a não prestar falso testemunho, a não matar, a não roubar, a seguir as leis terrenas e, acima de tudo, também a não mentir. Ora, mas nós convidamos você, meu irmão, com todo respeito, cuidado com as redes de comunicação, cuidado com os órgãos, principalmente convencionais, em torno da divulgação, aqueles que giram em torno de notícias. Eu quero destacar com vocês hoje algo que possa ilustrar o que eu estou querendo dizer. Eu quero demonstrar que um mesmo órgão que atinge a honra de uma pessoa, no caso Chico Xavier, este mesmo órgão se beneficia do nome de um médium mineiro. Este mesmo órgão que caluniou Chico Xavier na década de 50, mais precisamente em 1958, esse mesmo órgão se beneficiou da vida incontestável de Francisco Cândido Xavier, que à época fora vítima de calúnia e difamação. O que você poderia entender se deparasse com o seguinte chamado jornalístico: Desmascarado Chico Xavier, desmascarado pelo sobrinho e seu auxiliar. Ora, esta manchete, esta notícia, ela foi lançada
na edição do jornal O Globo, em julho de 1958. Ora, meus irmãos, a credibilidade de Francisco Cândido Xavier, o nome de Francisco Cândido Xavier sofreu por conta desta polêmica, por conta desta mentira, por conta dessa notícia divulgada sem qualquer prévia investigação. E isso aconteceu em 1958. Como disse, em julho de 1958. Esta notícia, esta acusação, ela se baseia na entrevista concedida pelo sobrinho de Chico Xavier, Amaury Xavier. Este rapaz alegou à época ter dons mediúnicos, mas não só. Ele também revelou-se à época como falso médium, mas ele não se conteve. Ele disse também que a mediunidade de Chico Xavier era uma farsa. Assim, o noticiário à época incluiu Chico Xavier como um charlatão. Ora, nós percebemos de forma clara, nítida, que se o jornal O Globo tivesse investigado à época, antes de divulgar essa notícia, antes de divulgar esta informação, ou melhor dizendo, antes de divulgar esta desinformação, esta fake news, se o jornal O Globo tivesse investigado, como é e era o seu dever, teria descoberto à época que o sobrinho de Chico Xavier era um alcoólatra, um verdadeiro desordeiro. Aliás, este moço, sobrinho de Chico Xavier, já teria até mesmo roubado uma casa na cidade onde ele residia e também fora expulso da cidade várias vezes por conta de sua conduta. E não só. O próprio pai de Amaury, o senhor Pena, ele declarou à época que o filho dele era um doente da alma. E ele reforçou: todo mundo sabe disso. O meu filho é dado a bebidas. Por conta desse vício, aliás, o sobrinho de Chico Xavier, ele acabou morrendo com apenas 27 anos de idade. E ele faleceu em 1961, sendo hepatite o motivo, a causa mortis. Vejamos bem, meus irmãos, um órgão de comunicação com alcance nacional maculou indevidamente a honra do médium mineiro. Só para que nós tenhamos a ideia de como Chico Xavier sofreu aqui no planeta Terra. Este é apenas um exemplo. Neste caso, Chico Xavier sofreu por conta da divulgação de uma entrevista do seu sobrinho sem qualquer investigação prévia de um órgão de comunicação. E nós percebemos que hoje este mesmo órgão de comunicação, que faz parte de um grupo, o Globo, este mesmo órgão se beneficia do médium Chico Xavier, nome que sobreviveu à calúnia do jornal O Globo. Se nós atentarmos bem, nós iremos perceber que Chico Xavier, o filme, quem não se lembra do filme Chico Xavier? Nós sabemos que este filme teve como diretor Daniel Filho, que aliás também se incumbiu pela produção. Este livro, segundo até mesmo consta na internet, em dados até mesmo presentes na Wikipédia, este filme se baseou na obra de Marcel Souto Maior. Este filme, ele conta como produção, como direção, como investimento de empresas como Globo Filmes, Downtown Filme, Estação Luz Filme,
Obteve apoio de empresas como Vipal, Boa Notícia, CEMIG. Teve apoio até mesmo do governo de Minas Gerais, da Secretaria de Cultura, FINEP, da Ancine, Fundo Social do Audiovisual. Este filme, meus irmãos, dirigido por Daniel Filho, como disse, é uma produção da Globo Filmes, em parceria com a Sony Pictures, Downtown Filmes e Estação da Luz. Aprovado pela Ancine, Agência Nacional de Cinema, e também esta produção contou com um benefício público, trazido ou favorecido pela Lei Rouanet, Incentivo à Cultura. Segundo dados, esta produção chegou a um custo de 7 milhões de reais. Este filme, nós sabemos que ele se tornou uma das maiores bilheterias do cinema nacional. Ele chegou a alcançar, se já não ultrapassou, um público de 3,4 milhões de espectadores. E ele também foi exibido em forma de minissérie pela Rede Globo entre os dias 25 de janeiro a 28 de janeiro de 2011, em 4 capítulos. Aliás, a doutrina espírita vem contribuindo para o enriquecimento de muitos, porque O Nosso Lar, um filme baseado numa outra obra psicografada por Francisco Cândido Xavier, Nosso Lar, levou quase 5 milhões de pessoas aos cinemas. Aliás, me parece que esse número já foi ultrapassado. Mas a verdade é que se trata do maior sucesso de público na história do cinema brasileiro, e a produção mais cara é até hoje em torno desse filme Nosso Lar, em torno de 20 milhões. E vale recordar, também contou com a participação da Ancine. Veja bem, meus irmãos, meditemos, reflitamos. Além de caluniar Chico Xavier, além de não obedecer os princípios constitucionais, repito, além de desrespeitar os princípios que envolvem a atividade jornalística, as empresas do Grupo Globo, elas não só tiraram proveito financeiro da vida de Chico Xavier, como procuram até mesmo hoje vender notícias recheado de fake news. Como você pode acreditar num órgão que usa dessas artimanhas? Se você quer ser informado, assuma a responsabilidade de buscar o que é verdadeiro. Voltando à vida de Chico Xavier, às mentiras, às calúnias do Grupo Globo, nós precisamos perceber que até mesmo o filme em torno de Chico Xavier se baseou numa obra escrita por Marcel Souto Maior, que ainda hoje, salvo engano, se declara ateu. E nós paramos por aqui? Não. Como nós podemos perceber, esse investimento não foi em torno de recursos próprios. Tiraram benefício não só da vida de Chico Xavier, mas divulgaram a sua vida com recursos de dinheiro público. Ou seja, desenvolver essa atividade sem qualquer risco empresarial do ponto de vista financeiro. Repito, na produção deste filme, utilizaram os recursos do povo, como os recursos advindos da Lei Rouanet, benefício federal em favor de empresas que obtêm renda incompatível ao fomento público em benefício da cultura. Ora, meus irmãos, nós percebemos a série de calúnias, de desinformação, de mentiras que são divulgadas. E eu quero permitir agora um adendo. Para não beneficiar o presidente da República,
Jair Messias Bolsonaro, este mesmo Grupo Globo não divulgou que o nosso presidente Jair Bolsonaro ele sancionou a lei que homenageia Chico Xavier, escrevendo o seu nome, o nome do médium mineiro, como herói da pátria. Esta lei é recente, há pouco, dia 6 de setembro deste ano, de 2021. Como sempre nós defendemos em nosso canal, herói é aquele que cumpre os seus deveres. Ora, sem dúvida, indubitavelmente Chico Xavier se mostrou não apenas o melhor cidadão, mas um dos melhores e também herói da pátria. Ou seja, coube apenas no ano de 2021, pela sanção do presidente Jair Bolsonaro, destacar Chico Xavier como alguém que marcou a história do Brasil. Livre das polêmicas, livre das calúnias, com uma vida ilibada, Chico Xavier está sendo esquecido principalmente por nós espíritas, mas Chico Xavier, ele tem nos ajudado não só pelas obras psicografadas, mas pelos seus testemunhos. Repito, como nós defendemos neste canal, herói é aquele que cumpre o seu dever. Muito embora a maioria das empresas na área de comunicação não respeitem a nossa Constituição Federal. Reflitamos, meditemos. De há muito eu não uso meu tempo para assistir notícias divulgadas por órgãos que não desfrutam da minha confiança. Repito, mais uma vez, de minha parte, eu não assisto não só a Rede Globo, como também qualquer canal, qualquer meio de comunicação que não tenha vínculo com a verdade, com a verdadeira informação. Se você não quer ser manipulado, se você não quer ser iludido, assuma a sua responsabilidade. Investigue e não acredite cegamente naquilo que lhe é apresentado numa rede, numa televisão, na teletela. Que Jesus Cristo nos abençoe e que Deus, nosso Pai, possa continuar nos ajudando sempre, nos abençoando. Que nós possamos contar com a ajuda da espiritualidade para manter o nosso equilíbrio e a nossa paz. Que assim seja.